Foi notícia, Tiago, na semana passada, que o João Mário é agora agenciado por Jorge Mendes. Depois de Fábio Silva e Vitinha, parece que Jorge Mendes aparece novamente muito interessado nos jovens da nossa formação. Achas que Fábio Vieira será o próximo? Bem, há aqui diversos aspectos a salientar no que diz respeito a essa tua questão. Em primeiro lugar, nós assistimos, desde meados do ano passado, a uma aproximação do empresário Jorge Mendes ao Futebol Clube do Porto. Do meu ponto de vista, não tem mal nenhum, porque ele é um empresário e, portanto, deve ser tratado como tal, claro, como outros. Não é? A questão aqui tem a ver porque o que se comenta e o que se diz, de facto, é que o Jorge Mendes consegue transacionar jogadores por preços que outros não conseguem transacionar. E isso é um facto. Agora, as razões que levam a que isso aconteça é que podem dar origem já a outro programa. Já abordei, já falei, já esmiucei, já dissequei aqui. E acho que não é positivo, sinceramente, para o futebol. É o mundo que vivemos. Também saliento que muitos esportistas que criticavam essa sua aproximação e os negócios que faziam com o Benfica agora calaram-se quando os mesmos negócios estão a ser feitos com o Futebol Clube do Porto, mas o futebol é mesmo assim, no fundo a irracionalidade que este fenómeno provoca nas pessoas leva a que isto aconteça, não é? A mesma coisa que acontece no rival dá origem a que toda a gente comente e critique, mas depois quando sucede na nossa casa toda a gente se esquece. Claro. O que é que acontece? O Jorge Mendes acabou, no fundo, por ou passar a ter a carteira e o agenciamento de praticamente quase todos aqueles jogadores que vieram da formação e que venceram a Youth League, como é o caso do Diogo Leite, e que não eram. Sim, que não eram da Gestifoot, ou que não eram agenciados por ele. O Diogo Leite, o Tomás Esteves, o Diogo Queiroz, o Diogo Costa, o Fábio Silva, o Vitinha, e agora assistimos a mais um que foi o João Mário. João Mário, jogador esse, que era agenciado pelo empresário Marcelo. Sim. Há vários anos. Tinha uma relação, segundo sei, de há vários anos. E que até terminou de uma forma que eu me abstenho aqui de comentar. Agora, o mesmo empresário, o que era empresário, Marcelo, que era empresário de João Mário, também é empresário do Fábio Vieira. Ora, entre os miúdos todos da formação do Futebol Clube do Porto que vieram daí, que venceram a Youth League e que ainda estão e que fazem parte do plantel do Futebol Clube do Porto, eu penso que não subsistem grandes dúvidas para ninguém que aquele que tem, no fundo, mais cartel, mais mercado e mais tubarões que possam estar interessados nele é, de facto, o Fábio Vieira. Sim. Porque é um jogador diferenciado. É daqueles diferente. Que basta ver jogar 5 minutos Sim. para perceberes que está num patamar totalmente distinto de outros jogadores. E, portanto, o empresário Marcelo, antecipando que aquilo que aconteceu com o João Mário, com certeza que se iria tentar proceder e realizar relativamente ao Fábio Vieira, por ser um jogador que tem muito mais mercado, que é, do meu ponto de vista, com mais qualidade, acabou por fazer uma parceria com o empresário Pinizavi para ter ali uma espécie de uma task force, para ter mais peso para resistir a estas investidas. Agora, o empresário Pinizavi não foi ou não é alguém com o qual o Futebol Clube do Porto, neste momento, tem uma relação muito próxima ao que viva de amores. Porque era o empresário do Alex Telles, que saiu por aquele preço, da forma que saiu, em que o Futebol Clube do Porto nem sequer pagou nada em termos de comissão da venda do jogador. Que significa que o Futebol Clube do Porto não ficou propriamente muito agradado com a forma como tudo se processou. E nessa perspectiva, acho, sinceramente, e espero estar enganado, que isto tem tudo para correr mal. Espero estar enganado, mas acho que isto tem tudo para correr mal. Ainda por cima,
porque, quer dizer, segundo eu sei, o jogador é um miúdo que tem já muita personalidade, não é propriamente alguém fácil de torcer, e eu espero que isto não prejudique o miúdo, nem prejudique o Futebol Clube do Porto. Espero que se consiga resolver e acertar a sua renovação por forma a salvaguardar o interesse de todas as partes. Espero que tudo aquilo que se está a processar em termos daquilo que é a formação do Futebol Clube do Porto, até para efeitos de permitir ao Futebol Clube do Porto sair da situação financeira muito complicada em que está envolvido, sim, que não prejudique de facto a renovação do Fábio Vieira, que é o que todos os adeptos do Futebol Clube do Porto pretendem. Claro. Seja ele agenciado pelo Joaquim, pelo Manel, pelo Jorge, pelo Pini, pelo Marcelo. O que os adeptos do Futebol Clube do Porto querem é que o jogador renove, claro, e que continue a representar o Futebol Clube do Porto por muitos anos e que continue a jogar e que não saia prejudicado também em termos da sua utilização por isto. Claro. Porque isto não interessa a ninguém e não beneficia absolutamente ninguém. E portanto, voltando outra vez atrás, o empresário Jorge Mendes, obviamente que consegue vender os jogadores por um preço que outros não conseguem, porque obviamente tem sempre um conjunto de clubes para colocar a rodar depois esses jogadores se eles não tiverem sucesso. Uma coisa ele tem mérito, é que tem olho aos jogadores e ele escolhe bem. E ele tem um excelente scouting, mas eu não digo isto ironicamente. Eu digo isto mesmo convicto. E ele tem um excelente scouting, melhor que muitos clubes europeus. Sim. Porque raramente se engana. Não é? Por exemplo, João Cancelo. O João Cancelo, quando ele foi buscar o João Cancelo ao Benfica, o João Cancelo não era nada. O João Cancelo não jogava no Benfica, mas ele teve olho, não é? Viu ali potencial. E, portanto, ele, nesse aspecto, está à frente de outros empresários. Porque tem uma equipa, tem uma estrutura, que eu sei, as pessoas que formam e que fazem parte dela, que são os melhores dos melhores. Sim. Mas isso não há a mínima dúvida disso. E depois tem isso, que é a influência que ele granjeou e que ganhou no setor de futebol, que lhe permite, se um jogador não resulta no clube A, ele pega no jogador e mete no clube B. E, portanto, isso para o próprio clube que compra o jogador, e estou a falar de outros clubes, que não é dessa teia dos clubes que ele domina, mas um Manchester, um Barcelona, um Real, quer dizer, também é uma garantia de que se o jogador não resultar, ele depois vai arranjar uma solução para ele. E é por isso que depois isto acaba por ganhar um efeito de bola de neve e colocá-lo num patamar acima de outros empresários.